Fala, mosqueteiros e mosqueteiras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, rapaziada, na noite de hoje, deste domingão, o Corinthians jogou contra o Vitória na Neoquímica Arena pelo Brasileirão, né? Uma partida que todos estavam esperando uma vitória do Corinthians, principalmente devido à eliminação da Sul-Americana no começo da semana, né, na terça-feira. Então, jogando no domingo, a expectativa era de uma grande vitória, ainda mais por ser em casa e contra um time que estava lá no Z4, o Vitória, né? Porém, não foi isso que aconteceu. O Corinthians conseguiu a proeza de empatar em 0-0 dentro de casa contra um time que estava no Z4 até então, né? O Corinthians tem que ficar de olho na tabela, somou um ponto, porém se tivesse ganho, chegaria ao 7º lugar com 17 pontos, tal como o Mirassol, empatou e tá só com 15. Não é tanta a diferença pro primeiro do Z4, tá? Então o Corinthians tem que ficar de olho, porque perdeu a oportunidade de ganhar, né? Era uma partida vista como fácil, como uma partida simples, né? Que o Corinthians teria apenas que jogar de qualquer jeito que ganharia, né? Porém, não foi isso que aconteceu. O Corinthians não conseguiu criar, não conseguiu marcar nenhum gol. E, de novo, queria dar destaque ao Rodrigo Garro aqui, porque ele entrou no segundo tempo, jogou o segundo tempo inteiro. E, para mim, foi um dos melhores do Corinthians em campo. E talvez até o melhor, tá? Porque ele deu bons cruzamentos. E também cobrou 2 faltas, né? Inclusive a segunda aí no finalzinho do jogo. E a primeira levou bastante perigo. Bateu no goleiro e na trave, só que o juiz infelizmente só viu a trave, né? Senão era mais o escanteio. Memphis Depay também não conseguiu criar nada hoje. Não conseguiu converter as poucas chances que teve. E Thales Magno, né? Que já foi criticado por mim no vídeo anterior. Thales Magno, o bicho é ruim mesmo, viu? Esse cara aí é fraco e é ruim. Porque, olha, ele perdeu um monte de chances. O Garro deu um passe magnífico para ele. O cara conseguiu não fazer o gol. A bola foi na trave. E também, assim, isso daí é o mais de boa, cara. O problema é o resto dos lances. Quando ele tenta fazer alguma coisa, ele erra. O que é muito frequente, né? Drible, enfim. Ele tenta puxar muito o jogo para ele. Só que ele não é um jogador bom, né? Então nunca dá certo. Breno Bidon também é um destaque negativo que eu gostaria de ressaltar aqui. Breno Bidon sumiu desde o início do ano. Ele jogou bem na reta final de 2024, virou titular, mas agora, cara, eu não sei o que aconteceu, porque mesmo quando no Paulistão ainda, quando ainda estávamos bem, ele também não foi bem, não foi um bom jogador e tá pior, né, atualmente. Então, realmente, não sei o que aconteceu com o Breno Bidon, porque era uma promessa, né, o Iniesta de Itaquera, e agora o cara tá ruim demais. Então, Breno Bidon e Thales Magno, cara, esse ano talvez sejam os 2 piores, junto do Romero, né, que é Romero, Ruimeiro, né, tem vários apelidos aí, Mirassol Man, tem que ver aí, cara, porque o Romero também não é um grande jogador, né? Nunca foi um grande jogador, porém já nos ajudou bastante. Só que esse ano não está conseguindo converter, né, novamente essa imagem dele aí de sempre vira de Bagre para o Bagre Salvador, né? Esse ano ele tá só como Bagre mesmo, e eu espero que nem precise dele se transformar em Salvador, tá? Porque quando ele precisa virar o Salvador do Timão, é porque a situação tá triste. Então, o Corinthians agora perde a chance de ficar na parte de cima da tabela, soma apenas 1 pontinho, e isso é muito frustrante porque era um adversário que joga um futebol abaixo do nosso, apesar que o nosso não está tão bom. E ainda, dentro de casa, cara, na Neoquímica Arena, eu acho que, tipo, serão poucos os times do Brasileirão que vão conseguir ter a proeza de empatar ou perder para o Vitória jogando em sua casa, né? Não no Barradão. E assim, se o time não conseguiu um bom resultado em Itaquera, eu não sei como é que vai ser no Barradão. Porque a vitória no Barradão do ano passado, quando ainda era o Ramon Dias, foi muito importante, porque o Vitória estava numa sequência também, tal qual a que a gente engatou, né?
O Vitória tava numa sequência, tava quase ele no mesmo objetivo que a gente de chegar até a Libertadores. E eles estavam quase, viu? Eles estavam perto. Mas a gente acabou conseguindo ganhar de virada, né? Eles fizeram um gol lá naquela falha do Hugo, porque o gramado do Barradão é horrível. E aí depois gols do Yuri Alberto e do Memphis. 2-1. Cara, que saudade desse dia aí, porque hoje foi triste, viu? Esse time jogando... Se o time no Barradão jogar que nem jogou hoje, 3-0 vitória, tá? 3-0 vitória, eu já tô pessimista mesmo, cara. Porque, olha, todo mundo consegue ganhar nesse campeonato, entendeu? E o Corinthians já soma aí 4 vitórias, né? Tem um número razoável até de vitórias, porém, 4 derrotas. O número de empates do Corinthians é baixo, acredito que esse tenha sido no máximo o terceiro, mas acho que foi o segundo empate. Então, o Corinthians não consegue empatar, não consegue esses resultados mínimos, né, que dão 1 ponto, pelo menos, no campeonato, mas que a gente sabe que ajuda. Em vez disso, o Corinthians consegue derrotas. Então, jogou contra um adversário que deveria ser fácil dentro de casa e empatou. Se não mudar a chave, vai perder fora de casa. E, assim, sem dificuldade, sem grandes dificuldades, tá? Porque hoje o Corinthians não quis jogar. E também, além dos destaques negativos dos jogadores, né, do estilo de jogo, enfim, o maior destaque, que até foi comentado no outro vídeo, né, da Sul-Americana, inclusive se você não viu, confere aí, né, o último vídeo do canal, é Dorival Júnior, cara. Dorival Júnior não está bem, começou ali, beleza, né, classificou na Copa do Brasil, tudo bem, resultados mínimos, né, já era pra ficar de olho. Eu quis acreditar, né? Beleza, fiquei na retaguarda, né, cara? Porque não dá pra você atacar o técnico assim no comecinho de trabalho, mas agora já não é mais comecinho. Já caímos na Sul-Americana, humilhantemente, ou seja, sem competições internacionais. O Corinthians só joga 2 competições esse ano e não consegue ganhar em nenhuma, pelo jeito, né? Porque ganhou de 1-0 lá e aqui do Novo Horizontino. Não é um adversário fraco, mas não é um adversário forte. Fora de casa, a gente até entende. Tipo, 1-0 é aceitável, né? Fora de casa, tá bom. E tava também com as reservas, né? Aí dentro de casa vai com o time mais pra titular, né? Na verdade. E depende novamente de um gol salvador, vindo dessa vez do Yuri Alberto. E eu acho que o trabalho do Dorival até agora vem sendo mantido por talento individual. Não percebi nenhum jogo assim que, tipo, o dedo, né, dele deu diferença, fez a diferença pro Timão, fez a diferença pro Corinthians. Não vi. No máximo ali você pode jogar contra o Atlético Mineiro, que a gente foi com os reservas lá na MRV, né, em Minas Gerais. E arrancamos mais um empate. Então esse é o terceiro empate contra o Vitória. E arrancamos um empate também sem gols, 0-0. E aí beleza, né? Porque tava poupando pra Sul-Americana. Só que esse jogo criou um sentimento de... O Huracan vai com os reservas, porque está na final do Campeonato Argentino. Nós fomos com os reservas para irmos com os titulares contra os reservas deles. Então, vamos ganhar. Empatamos com os reservas, fora de casa... né, contra um bom time do Atlético Mineiro. Vamos agora para a Argentina para ganhar. Só que a gente sabe que não foi isso que aconteceu, né? O time conseguiu perder para um catado com 9 reservas em campo. Então, o trabalho do Dorival agora é mais vergonha do que prazer. E realmente eu começo a me arrepender de ter cravado que iria dar certo, tá? Com apenas 2 jogos. Fiz essa ousadia aí. Porém, acredito que vou me arrepender, porque Dorival Júnior não vem fazendo bom trabalho. É mais no individual, o talento dos jogadores fazendo mais a diferença do que a tática do Dorival. E olha que a gente tem, tipo, 3 talentosos, assim. E ainda tem que colocar umas aspas aí em talentosos. Então, assim, não é boa a situação. Já fomos eliminados das competições internacionais, só vai para a Libertadores ou no G6 do Brasileirão ou ganhando a Copa do Brasil. Agora, com esse futebol que jogou hoje, e olha que assim, o time é aparentemente titular,
contra o Vitória. Até porque teve 4 dias pra treinar. E não conseguiu vencer. Não conseguiu nem fazer um gol. Então, tudo bem, não sofreu gol. Dá pra argumentar que ele tá tentando arrumar a defesa primeiro. Mas, gente, já são vários jogos aí. Já era pra ter, tipo, no máximo voltado ao que era antes o ataque. Porque, é fato, o Ramon Dias não sabia organizar a defesa. Dorival sabe um pouquinho mais do que ele a respeito disso, né? A gente tem tomado menos gols, isso é verdade. Porém, não sei se ele sabe, mas a gente tem que fazer gol também. Tem que trabalhar o ataque também, na mesma proporção. E o Ramon Dias disso ele entendia. Naquela sequência das 9 vitórias seguidas, vencemos de 5-2 o Atlético Paranaense, 2-0 o Palmeiras. Enfim, geralmente mais de 2 gols de diferença. 2 ou mais gols de diferença. 4-2 contra o Criciúma, 3-0 contra Bahia e contra Grêmio nas últimas rodadas. Um time que fazia muitos gols, tomava ali também, né? Tomou, só nos que eu falei, tomaram 4 gols, né? Tomou 2 em 2 jogos aí. Porém, fez 5 e no outro 4. Fez 9 gols para tomar 4. Mas, atualmente não vem acontecendo isso. O Corinthians não cria, não faz gols. E às vezes não toma gols, né? Porque também vem tomando gols sim, perdeu do Mirassol e do Huracan, o catado do Huracan com 9 reservas em campo. O que vocês acharam do jogo de hoje? Eu achei um jogo nota 3, porque nota 3 ainda é alto. E assim, não tem muito nem o que comentar do jogo, tá? Porque o jogo tava desinteressante, ruim e o Corinthians não tava jogando bem. Então assim, muito ruim, o Corinthians ainda teve várias faltas, o Vitória cometeu 14 faltas, a gente não conseguiu aproveitar nenhuma delas e as melhores foram do Rodrigo Garro. E esse cara, pra mim, ele é a cara do time. Desde o final do ano passado, Rodrigo Garro vem sendo a cara do clube, ele é o principal jogador. Mesmo com o Memphis Depay e Yuri Alberto, sem o Garro, cara, não existe Corinthians, não tem time. Não tem time, fomos campeões do Paulistão com ele em campo. E eu acho que só dá bons frutos se ele estiver jogando. Porque reserva pra ele não tem. Não tem coronado que chegue a 10% do que é o Garro pro Corinthians. Então, tá voltando, ainda não consegue jogar 90 minutos. Hoje já foi uma baita evolução, jogou um tempo inteiro. E também, para mim, deu as melhores chances do jogo. Naquela falta que bateu no Lucas Arcanjo e depois na trave. E naquele passe pro Thales Magno que a bola foi na trave. Esse cara, se o Memphis resolver acordar, né, aparecer pro jogo, porque hoje o Memphis, assim, foi nulo, escalei ele de capitão no Cartola, cometi essa burrada aí, e o cara não conseguiu jogar nada hoje. Não jogou nada, também não apareceu para criar chances, enfim, não foi uma boa partida do Memphis, não vem sendo bons momentos para o Memphis Depay. Também voltando de lesão, porém foi titular contra o Huracan e agora o Garro jogou 30 minutos lá na Argentina e hoje jogou 45 minutos. Então, e ainda tá bem melhor que o Memphis. Então, não sei se o Memphis tá dormindo ou se não sei o que tá acontecendo, cara. Sinceramente, não sei o que tá acontecendo. Se ele tá deixando a politicagem suja que tem no Corinthians afetar o desempenho dele em campo, porque se ele estiver deixando, já era Memphis Depay, porque a politicagem vai sempre existir no Corinthians, enquanto não virar SAF, 100% SAF, ou mudar todo mundo, mandar embora todo mundo que tá no clube, todo mundo, e isso não vai acontecer. Então, olha, o Memphis tem que acordar, o Yuri Alberto tem que voltar, e o Garro tem que se recuperar totalmente. Garro, o grande nome pra mim da partida contra o Huracan e hoje contra o Vitória também. Ele é gênio, ele é craque e a gente depende dele mais do que a gente imagina, tá? E olha que a gente já imagina bastante. Então, o Corinthians tem muitos jogadores ruins, Thales Magno e Romero pra mim é vergonha ter eles no time, principalmente o Thales Magno, que teve o contrato renovado e desde então não tá jogando nada, né? Eu acho que foi até por isso. Que aí ele fica de boa, cisca lá, cisca aqui, não faz nada o jogo inteiro, continua ganhando salário e tá aqui no Brasil, né? Porque lá nos Estados Unidos não deve ter tanta festa da hora pra ele, né? Por isso que ele tá aqui e quis ter o contrato renovado com o Corinthians. Bom, dos outros não tem nem muito o que falar, né, cara? Maicon aí, todo mundo já sabe que é pereba, jogou 2 partidas boas e é isso. E o Bidon, pra mim, tem que voltar também, cara. Porque o Bidon tava jogando bem
E de novo, vou ter que repetir, esse ano o Bidon é inexistente. O jogo de hoje foi ruim, bem ruim mesmo, e eu espero que a gente consiga melhorar, porque assim, todo mundo consegue resultado no Brasileirão e a gente fica tropeçando. Nos mais fáceis a gente começa a tropeçar e é aí que vai descendo na tabela. Corinthians, acredito que já esteja na parte de baixo, tá no máximo em 10º lugar, com o empate de hoje. Então, tem que abrir o olho e o Dorival tem que abrir até o 3º olho, porque o trabalho não tá convincente, não tá bom. Tem que mudar, porque senão o Corinthians vai ser eliminado precocemente da Copa do Brasil e vai continuar passando vergonha no Brasileirão, tipo hoje, porque empatar com Vitória na Neoquímica Arena é vexame. Principalmente com 4 dias de descanso. E de novo, um jogador que entra no segundo tempo, voltando agora de lesão, é o melhor em campo. Então, abre o olho, Dorival, porque a sua foto tá pronta para ser rasgada, né? Rasguei a foto de vários lá no vídeo passado e a do Dorival foi a única que eu manti. Fica de olho. Mais 2 jogos ruins, filho. Já era, você vai ser decapitado também. Agora sim, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque do jogo é só sendo rival mesmo para ter gostado, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você curte o canal, considere se inscrever e deixar seu like. E se você quiser fazer uma contribuição direta para o canal, tem aqui o QR Code, né? Que você pode contribuir diretamente com dinheiro aí pro canal, né? Enquanto a gente não pega a monetização aí, pelo menos. Bom, rapaziada, é isso. E agora sim, valeu e falou, né? Porque nem vai ser muito animado, porque, rapaz, o Corinthians tá jogando nada. Como é que vai ter alguma animação, né? A semana já vai ser daquele jeito, porque todo corintiano de verdade sabe. A gente depende do Corinthians pra ser feliz ou triste na semana, dependendo de como o time tá jogando. E pelo jeito essa semana vai ser triste. É isso, rapaziada. Mas fiquem tranquilos, porque pelo menos só tem mais um jogo antes da parada do Mundial. Agora é data FIFA. Amém. Só vai jogar contra o Grêmio fora de casa. E eu espero que não perca, né? Porque ano passado ganhou de 3-0. Se perder agora, aí pode ir embora. O Dorival pode ir embora agora. É isso. Vamos aguardar até o dia 12, né? Pra ver o que vai acontecer. E tamo junto, né? Depois vamos ficar um mês de boa desse catado que é o Corinthians em campo. Só que não deveria ser um catado, né? É isso. Agora sim, valeu. Falou.